do Senhor, né, pela vida da Ana, que esteve lá em Juiz de Fora, no campo missionário de Juiz de Fora, o projeto Pescador Jovem. Era 3 projetos? 2. Era o projeto Pescador Jovem e o projeto Invasão, que era dos adolescentes. Então, a Ana veio, né, e eu, como disse para os irmãos pela manhã, hoje, né, nas igrejas, os irmãos estão dando, as irmãs, né, o testemunho, né, daquilo que aconteceu, daquilo que Deus fez ali, né, naquele campo, em vários, que foi a Minas Gerais, foi tomada. Meus irmãos, olhem por Minas, tem muita cidade ainda que ainda não tem trabalho batista. Ore, né, a Deus, quando você vem aqui e traz a sua oferta, nós estamos sustentando, né, missionários, né. A irmã Graciela tem um pastor, sobrinho dela, que é missionário. Então, assim, ali sustentado, né, pela nossa convenção, né, batista. Tem alguns amigos que são missionários, né, que está ali, que a convenção sustenta, envia, e o desafio é muito grande, né. E eu quero desafiar aí, quem quiser engajar aí nesses projetos, me fale, me procure, eu quero, pastor, fazer parte. Vai ter agora lá em Montes Claros, maio, Conjuban, é o Congresso da Juventude Batista Mineira. Imagina, né? Piqui, calor. Já foi lá, Tony? Carne de sol, melhor carne de sol de Pedra Azul e de lá em Montes Claros. Então vai ser o Conjuban lá, é um desafio, né? Mas a igreja que é desafiada, porque às vezes a missionária ou missionário não tem condições de ir, né? Então a igreja precisa se posicionar, precisa estar ajudando nesse sentido aí. Montes Claros é perto, né? Não é tão longe, né? Mas se propor, o irmão aqui vai se propor aí. A igreja precisa manter a passagem, até mesmo aquilo que for preciso. Você vai falar hoje, não vai? Tem uma campanha aí, né, que vai levantar, ela não vai falar, para os irmãos possam contribuir. Então, meus irmãos, que Deus abençoe, né, a vida da Ana, olha pela vida dela. Agora foi desamarradas as asas, a gente ficava segurando, né? Não tem jeito mais, que Deus possa falar para ela e através do coração dela e através dela. Amém? Amém. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Que alegria estar de volta, né? Depois de 10 dias de longe. Foi um tempo muito precioso, mas eu senti saudade. Então é bom estar de volta. E hoje, na verdade, durante a semana, né, o pastor falou, tem que trazer um testemunho, né? Porque foram tantas bênçãos, né? Tantas coisas que o Senhor fez através de nós, em nós e naquele local. E aí ele falou assim, não vai ter pregação, você que vai trazer a mensagem. Misericórdia. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E é interessante a gente pensar um pouco, né? De manhã a gente estava estudando um pouquinho sobre o ministério feminino e o pastoreio na igreja. E o Senhor mostrando para nós mulheres o nosso valor, onde nós podemos servir. E estar aqui é a confirmação, né, do Senhor, mostrando que somos filhas amadas, tem lugar para a gente, lugar para a gente servir, para a gente ensinar, exortar, e assim nós vamos seguindo, né, até que o Senhor venha cumprindo o nosso papel como mulheres, né, em nossa igreja. Irmãos, vamos iniciar esse momento abrindo as nossas Bíblias em Atos 2, nós vamos ler do 42 ao 47, Atos 2, 42 ao 47. Amém? E diz assim, aqui na minha versão tem um título que fala o seguinte, como viviam os convertidos, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que ia sendo salvo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te damos graças, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos aqui na tua casa, compartilhando a tua palavra, ó Pai, aprendendo mais de ti, ó Deus, que o Senhor possa usar essa palavra na minha vida, Deus, para falar aos meus irmãos, ó Pai, que os testemunhos que serão contados, ó Pai, seja para a tua glória, para a tua honra, ó Pai, que nós não cresçamos, ó Pai, nesse momento, porque sabemos que tudo que aconteceu a honra é sua, Deus, que o Senhor que fez, a obra não é nossa, a obra é sua, o Senhor apenas nos dá o privilégio, a oportunidade de trabalharmos para o Senhor, Pai. Te agradeço, Pai, esteja no controle dessa mensagem, Pai, que tudo que for falado seja de acordo com a tua vontade, com a tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, como eu já falei, né, os irmãos já sabem, eu estive no projeto Pescador Jovem da JUBAM, né, que é a Juventude Batista Mineira, filiada, né, à nossa convenção, é um braço, né, da nossa convenção batista. E lá nós tínhamos 2 projetos durante esses dias, né, que normalmente é feito em janeiro, e é separado por idade, igual o pastor falou. Os adolescentes, eles participam do projeto da Operação Invasão, né, que é algo mais voltado para a idade deles, né, algo assim mais específico. E o Pescador Jovem é para jovens que são jovens mais maduros, né. E eu estive lá no projeto Pescador, foi algo assim, né, de Deus mesmo, porque eu nunca tinha participado de nenhum projeto missionário da própria JUBAM. E por conta da correria da vida, né? Sempre trabalhei, e aí tinha as responsabilidades, o cansaço, às vezes demandas, né, da vida, da igreja, mas o meu desejo sempre era estar assíduo, né? E de alguma forma aquilo foi adiando. E em dezembro, né, como os irmãos sabem, eu saí do emprego e foi um momento assim que eu me vi sem nenhuma amarra, né, nada assim que estava me impedindo para ir participar do projeto. Mas só que quando eu olhei lá nas redes sociais, já estavam fechadas as inscrições. Aí eu falei, opa, perdi a oportunidade. E aí tinha uma lista de espera. Aí eu falei, vou me inscrever, né? Porque se for da vontade do Senhor, Ele vai me chamar e vai dar certo. E no dia 31 de dezembro, o último dia do ano, eu estava até programando as coisas aqui, né, da culto da vigília, né, de virada, e aí eu recebi uma mensagem do escritório da JUBAM falando que tinha aberto uma vaga e tal, que eu tinha até o final do dia para poder finalizar minha inscrição. Então foi aquela correria, das irmãs vivenciaram um pouquinho, a correria para comunicar os intercessores, fazer a inscrição, pagar a inscrição, e aí tinha umas coisas que eu tinha que levar, né? Aí eu falei, irmãos, me ajudem, preciso de lápis, canetinha, e aí os irmãos me ajudaram, mobilizaram aí, para a glória do Senhor. Eu levei uma sacola bem pesada, de muitos itens, ficou lá para a igreja, para eles, né, darem prosseguimento lá na sala das crianças. Então, os irmãos foram comigo, né, desde o início, e isso é muito bom. E aí, nesse processo de preparação, eu não sabia nem para onde eu ia. Tinha as cidades lá que foram selecionadas pela JUBAM, de igrejas que iam nos receber, mas eu não tinha nem noção de para onde eu ia, com quem que eu ia, como que seria. E eu só fiquei sabendo para onde eu ia no dia que eu cheguei lá no Colégio Batista, que foi na sexta-feira, dia 16, se não me engano. Eu cheguei lá e fomos procurar, né, na lista nosso nome. Eu nem achei, meu pai achou o meu nome. Aí o Juiz de Fora, né, lá estava escrito. E Juiz de Fora é uma cidade, assim, que tem aquele clima de capital, o interior com clima de capital, né, e infelizmente Juiz de Fora ele tem grandes desafios, principalmente com relação à violência, né, tráfico de drogas, é algo que eu vou comentar mais pra frente, mas
no momento assim, eu fui com nenhuma expectativa, né, sobre o campo, e aí descobri lá que seria Juiz de Fora. Foi um bairro que é um pouquinho distante do centro, então não é um bairro mal chique, né, muito desenvolvido, ele é um pouco distante do centro. E alguns pontos de vulnerabilidade social que a gente identificou lá foi o tráfico de drogas, crianças expostas à marginalização, muitas crianças na rua o tempo inteiro, famílias muito feridas e muito disfuncionais, às vezes só a avó que cuida de uma renca de criança, ou sua mãe, muitos lares separados, né? Então, assim, muitas famílias feridas, muitas pessoas desviadas, que a quantidade de pessoas que a gente abordou, que já conheceu o Evangelho, não é brincadeira. E muitas pessoas também feridas pela igreja. Então, assim, a gente tinha muitos desafios. E aí, andando lá nas ruas, nós descobrimos ainda que tinha uma barragem no bairro. Então, assim, só o Senhor Jesus para ter misericórdia daquele bairro. Eu não vou falar o nome do bairro, né, para evitar, né, expor e tudo. Mas o bairro com muitos desafios, e a barragem, a gente chega lá e já sente a garganta seca. E um sindicalista, né, que conversou com a gente, falou que lá tem um índice muito grande de câncer, pessoas que precisam fazer hemodiálise por conta dos metais pesados, da água que não é de boa qualidade. Então, assim, é um lugar que precisa muito das nossas orações. E eu cheguei lá cheia de medos, cheia de inseguranças, alguns preconceitos também, e coisas assim que eu nem sabia que o Senhor precisava trabalhar na minha vida, e o Senhor foi trabalhando. Inclusive, quando eu cheguei lá, eu vi aquele tanto de adolescente, eu já fiquei assim, nossa, esses meninos, tudo novo, vai fazer bagunça. E aí o Senhor foi tirando, né, essas coisas do nosso coração, porque, imagina, adolescentes e jovens tirando dias das suas férias para servir ao Senhor, é algo assim que eu deveria estar admirando, né, que deveria orar por isso. Eu estava lá incomodada, né, de adolescente. Mas o Senhor, Ele foi trabalhando na minha vida. E quando nós chegamos lá, em Juiz de Fora, nós chegamos, era 3h50 mais ou menos da madrugada, e aí os pastores estavam nos esperando, já a gente ficou numa escola lá, e a primeira coisa que o pastor local, ele nos disse, foi o seguinte, né, se vocês vieram para o projeto missionário para encontrar Deus, vocês vão encontrar. E aquilo bateu muito forte na minha vida, né, eu fiquei assim, dei aquela respirada fundo. E porque a gente, e foi algo até que o pessoal do meu grupo começou a comentar também, porque nós chegamos lá para levar Jesus. E a gente não fazia nem ideia do quanto nós encontraríamos de Jesus lá. E do quanto nós seríamos ministrados, do quanto nós seríamos transformados pela palavra que nós mesmos estávamos carregando. Então eram 25 pessoas, né, de diferentes idades, cada um de um lugar diferente de Minas Gerais. Tinha gente do Rio de Janeiro também, que veio para Minas, que agora mora aqui. E quando eu li esse texto aqui de Atos 2, foi justamente aquilo que eu experimentei lá no campo. Porque quando a gente vê o relato da igreja primitiva, a gente acha muitas vezes que é algo que ficou lá no passado, né? Isso é lá em Jerusalém, né? E não, esse contexto mostra que pessoas de vários lugares estavam lá, e até teve a questão das línguas, né? Um falava uma língua, outra língua, e por mais que nós sejamos mineiros, tem muitas distinções, né? E eram idades diferentes, pessoas diferentes, criações diferentes, e a gente se viu dentro desse contexto da igreja primitiva. E a gente observou, né, que estávamos perseverando, como é que a própria palavra diz, né, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então era algo que era nítido, né, no nosso meio o tempo inteiro, né, a gente perseverando. Antes de sair para o evangelismo, a gente recebia, né, a palavra, que a doutrina dos apóstolos nada mais é do que a palavra do Senhor, né, a Bíblia. Então a gente tinha momento de comunhão, tinha momento de oração, tudo que era feito em oração, e o Senhor foi trabalhando em nossas vidas.
E eu gostaria de destacar o Salmo 126:6, que diz assim: aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com júbilo. E o que mais nós fizemos lá foi chorar. Todo dia era um chororô, porque a gente chegava à noite e cada grupo ia falar o seu testemunho. E quando um falava, todo mundo abria a boca, né? Que era assim, algo tremendo que o Senhor fez em nossas vidas. E eu fui para o campo achando que eu ia servir pessoas e Deus queria primeiro me tratar, né? Acho que esse foi o ponto alto. E na igreja primitiva, algo que nós vemos com muito destaque é que o Senhor trabalhava em cada um, né, daqueles homens, daquelas pessoas que estavam ali, trabalhava neles como um corpo, né, que aqui fala que eles vendiam suas propriedades, os bens, distribuíam produto entre todos e trabalhava através deles, que as pessoas ficavam emocionadas, queriam participar daquele movimento, e tinha cura, tinha bênçãos, e foi exatamente isso que nós vivemos, né? O que eu gostaria de falar, em poucas palavras, é o que o Senhor fez em mim, o que o Senhor fez no nosso grupo de projetistas, e o que Ele fez através de nós. Claro que não vai dar tempo, né, de falar tudo, mas eu separei alguns exemplos aqui para testificar o que nós vivemos. Então, iniciando o primeiro ponto, o que o Senhor fez em mim? Eu fui para o campo achando que estava forte, mas lá eu descobri fragilidades que eu escondia até de mim mesma. Deus mexeu em áreas que eu não estava pedindo cura. Tocou em estruturas internas, pensamentos, sentimentos, padrões, controle, medos e principalmente na identidade. O campo me ensinou que obediência nem sempre vem com segurança, mas sempre vem com a presença de Deus. Então, às vezes a gente saía, né, lá para subir os morros, andava no bairro, e aí a gente via umas pessoas assim, um pouco suspeitas, às vezes com tornozeleira eletrônica. E lá é muito normal, né, assim, eles consumirem droga nas esquinas, e aí a gente já andava assim, morrendo de medo, né, das coisas. E o Senhor, ele nos trouxe uma paz tão grande que é difícil explicar. Já que a gente até esquecia das coisas que estavam acontecendo ao nosso redor, de tanto que o Senhor cuidou de todos nós e da segurança que nós tínhamos de ter a presença dEle. E eu aprendi nesse contexto a depender do Senhor, aprendi a descansar, aprendi a não controlar, aprendi a confiar. Deus não me levou para o campo para me usar, Ele me levou para me transformar. E um outro versículo que eu gostaria de destacar, ele está em 2 Coríntios 3:18, que diz assim: somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, quando o pecado entra em nossas vidas, né, a gente começa a se enxergar de forma distorcida. Às vezes para mais, às vezes para menos. E o Senhor, Ele foi tirando algumas vendas, né, dos meus olhos e mostrando quem realmente eu sou para Ele e o que Ele deseja de mim. E um exemplo, né, de algo que aconteceu lá no campo, no primeiro dia, no culto à noite, eu fiz uma oração ao Senhor e falei assim: Senhor, eu gostaria de manter o meu foco no Senhor. Tira tudo aquilo que me distrai, fala comigo nesse momento, né, que eu estiver aqui, nesses dias, e que o Senhor mostre o que o Senhor deseja de mim, o que o Senhor gostaria que eu fizesse, né, nesse lugar. E o Senhor, Ele falou comigo: lava o cabelo. Aí eu fiquei assim: como assim? E eu tinha ido com o cabelo escovado, né? E por muitos anos o meu cabelo, ele foi uma grande questão. Porque a gente, mulher principalmente, né, às vezes não se enxerga bela, né, com a sua beleza natural. E o meu cabelo, ele foi assim, muitas vezes algo assim que eu ficava: eu não gosto, né? É feio e tal. E aí eu tive por muito tempo uma dificuldade mesmo, assim, com relação ao cabelo cacheado, uma dificuldade de aceitar. E aí o Senhor falou assim: deixa natural. Aí eu, Senhor, eu vim aqui para o campo, o Senhor falar para eu deixar o cabelo natural. E aí eu resisti, eu fiquei:
fingi que não era comigo. E aí eu procurei secador, porque eu estava precisando lavar, eu lavei procurando secador para meus colegas, aí eu arrumei o secador e a prancha. E aí eu já ia escovar, mas na hora que eu estava lavando, aí o senhor falou de novo, lava o cabelo e deixa natural. Eu falei, tá bom, né? Tudo bem. E aí foi, dormimos, no outro dia a gente saiu para o evangelismo, e a primeira criança que eu abordei lá na rua, ela tinha o cabelo muito parecido com o meu. Aí eu falei assim, nossa, que lindo seu cabelo, parece muito com o meu, olha o cachinho e tal. E aí ela olhou para mim com um olhar muito triste, ela falou assim, eu não gosto do meu cabelo. Eu me acho muito feia com esse cabelo, não é bonito e tal. E o Senhor, naquele momento, Ele me deu a oportunidade de ministrar sobre a vida dela, sobre a identidade dela, sobre o quanto o Senhor sonhou com aquele cabelo, como o Senhor escolheu. E eu falando para ela, era como se o Senhor estivesse ministrando a mim também. E eu entendi que o Senhor usa essas pequenas coisas, né, que às vezes para mim pode ser pequeno, mas talvez para aquela criança foi algo assim que mudou, né, o olhar dela para o cabelo, para ela. E o Senhor também tem tratado, e uma coisa que Ele falou muito forte na minha vida é que Ele vai usar as minhas feridas para curar outras pessoas. E naquele momento eu entendi, né, que o Senhor, Ele se importa, né, com a minha vida, e foi uma das experiências que o Senhor foi tratando, né, mostrando sobre a identidade, sobre a filha amada que eu sou, sobre a filha dele. E o Senhor foi mudando, como eu disse, né, tratando coisas que eu achava que nem precisava de cura. E o Senhor foi muito misericordioso comigo naquele momento. E muitas vezes Deus usa as nossas dores para curar outras pessoas. E um outro versículo que eu gostaria de deixar, ele está em Salmo 139:14, que diz assim: eu te louvo porque fui criado de um modo especial e admirável. E todos os dias, nós ficamos lá 10 dias, né, de fora. Todo dia parecia um caminhão passado em cima da gente, que era cada rasteira que o Senhor nos dava, era cada cajadada, o Senhor foi tratando, e assim, a gente achando que ia lá, que estava forte, que ia ministrar na vida das pessoas, ia saquear o inferno. Também aconteceu, mas o Senhor também tinha um encontro marcado com cada um de nós. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer é o que Deus fez no nosso corpo. Né? Como eu tinha dito, eu não fui sozinha, né? Deus colocou pessoas ao meu redor, nós tivemos uma liderança, né, que nos conduziu, tinha os outros projetistas, a igreja local também ela estava lá nos esperando. E foi assim uma experiência muito grande, porque a gente não conhecia ninguém. Nunca tinha visto, nem tinha gente BH que eu nunca tinha visto. Inclusive até uma menina da igreja da Nova Vista, que ela veio aqui no culto de jovens, eu nem sabia quem era. E o Senhor colocou ela no meu campo, né? Ficamos juntas, servimos juntas. E eu posso dizer que o Senhor nos colocou em uma família, né? Eu servi com pessoas diferentes, histórias diferentes, idades bem diferentes, personalidades diferentes, mas com o mesmo espírito. Tínhamos tudo em comum, igual a igreja primitiva, tudo em comum. Porque você olhava assim, gente, uns gostam de jogar jogo eletrônico, outros já não gostam tanto. Um fala como João Batista, né? Raça de víboras, outro lá igual o Joãozinho, né? O João. Ai, meus filhinhos, meus amados. E o Senhor, Ele usou cada personalidade, cada particularidade para a glória dele. E a gente dividiu muitas tarefas, nós dividimos comida, lá tinha uma regra de que se comprasse alguma coisa de fora, uma comida tinha que dividir para todo mundo. E era muito legal, porque todo mundo, às vezes, ia comprar chiclete, aí comprava todo mundo. Então, assim, até essas pequenas coisas o Senhor trabalhou. A gente dividiu no guarda-chuva, peso, cansaço, oração, risos, choro e fé. Eu aprendi que a missão ela não é performance, ela é permanência. A missão é constância, a missão é presença, a missão é um vínculo. E uma frase que nos marcou muito, que até hoje os meninos estão comentando, né, que a gente tem até um grupo no WhatsApp, é que o reino de Deus ele é feito de amigos. E foi assim nítido como o Senhor ele nos uniu de uma forma tão assim, poderosa que em 10 dias a gente saiu lá com amigos para a vida toda.
E foi algo assim maravilhoso, que parece que a gente se conhece há muitos anos. E eu destaquei mais 2 versículos aqui sobre isso. Um se encontra lá em João 13:35, que diz assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em Eclesiastes 4:9 diz assim: melhor é serem 2 do que 1. E o Senhor foi mostrando, né, para mim, porque às vezes a gente na correria, né, é tão mais fácil fazer as coisas só, se preocupar só com você. E o Senhor foi mostrando, nos ensinando a importância do corpo, né, de estarmos juntos, de fazermos tudo junto, porque se tornou algo tão mais leve, né, assim, a gente dividir as coisas, o tempo inteiro a gente compartilhando algo assim no nosso coração com o outro, o Senhor o tempo inteiro trabalhando em nossa vida. E aí, o terceiro ponto que eu destaco é o que Deus fez através de nós. No primeiro dia do evangelismo, nós descemos, né, para o bairro, e cada grupo tinha as ruas para ir. E um dos primeiros lugares que nós entramos, tinha uma criança de 13 anos, e ela, para vocês verem o nível, né, das crianças, como é um ambiente muito marginalizado, uma criança de 13 anos com o braço fechado de tatuagem. E assim, lá as crianças e adolescentes têm tatuagem, dirigem carro, e assim, algo muito fora da nossa realidade. E a gente olhava para aquela criança, né, e falei, nossa, misericórdia, parece que não tem nem jeito, né, para essa criança. Aí a gente apresentou o Evangelho, a gente tem algumas estratégias para apresentar o Evangelho, e uma das estratégias é essa pulseirinha, que ela tem 4 pontos que a gente vai ensinando sobre a plano da salvação para as crianças. E a gente ensinou para ele, né, eu ia até falar o nome dele, mas melhor não, né? E algo que nos marcou profundamente foi essa questão, né, dele ser uma criança muito nova e exposto. E à noite a gente conversando sobre isso, nós falamos que apresentamos, ele fez a oração de arrependimento, aceitou Jesus naquele momento. Só que assim, a gente continuou preocupado pelo nível de exposição que ele estava. E no dia seguinte a gente desceu novamente para a rua, e aí ele tinha virado evangelista. De um dia para o outro, ele já tinha contado para todos os amigos dele sobre os pontos do plano da salvação. Todos já sabiam, e ele se tornou referência naquele lugar. Então, às vezes, os meninos queriam a nossa pulseira, a gente falava, tem que explicar o que é, a gente dá a pulseira. E ele virou referência, às vezes a pessoa estava com dúvida, perguntava a ele, aí, qual que é esse símbolo e tal? Então, assim, às vezes o Senhor usa coisas que muitas vezes a gente acha que não tem jeito, não tem possibilidade. O contexto dele, sei lá, né, não tem possibilidade de transformação. E o Senhor usou ele para impactar outras pessoas. Imagina se a gente tivesse passado direto, isso aí não tem jeito. E assim, foi algo que o Senhor fez através das nossas vidas, porque Deus, ele não viu a idade daquela criança, ele não viu a tatuagem dele, não viu o ambiente que ele estava, ele viu um coração disponível, né? Disponível a aprender da palavra, disponível para falar da palavra. E a Bíblia fala que da boca das crianças sai o perfeito louvor, né? E eu acredito muito nisso. Uma criança que está nas minhas orações, para que o Senhor firme ele e que ele consiga apoio, né, lá no ambiente que ele está. E uma outra situação que ocorreu lá, vocês sabem que choveu muito, né? Janeiro é mês de chuva, e lá também não foi diferente. Teve dias que chovia tanto que a gente tinha que ajustar nossa programação. A gente vai sair mais tarde, fica fazendo atividades na igreja, na escola, por conta da chuva. A gente não podia ficar se expondo, porque falei da questão da barragem, né? Era chuva um pouco mais ácida e tal. E aí, teve um dia que nós saímos da escola e não estava chovendo. E aí, quando nós chegamos na beira do morro, assim, a gente parava numa casa, a chuva vinha com toda a força. Aí era o tempo da gente evangelizar, conversar, às vezes entrava, às vezes não. E quando a gente saía, a chuva parava. Então, assim, era o cuidado do Senhor o tempo inteiro, né? Na hora que a gente saía, a chuva parava, a gente se abrigava, a chuva vinha. E aí, isso
isso aconteceu em umas 2, 3 casas. A gente entrava na casa, chovia. Saía da casa, parava de chover. E aí teve uma hora que a chuva apertou. E a gente ficou tudo assim, enfileirado numa marquise, né, para poder se proteger. E eles, nossa, toda hora chove e tal. E uma das irmãs, né, projetistas, ela falou assim, olha, a gente ainda não sabe, mas Deus tem um grande propósito, né, nessa chuva, toda hora a gente parando, alguma coisa o Senhor quer nos mostrar, vai entender lá na frente. Aí foi, a chuva parou e não choveu mais, a gente andou, entrando em várias casas, e aí quando chegou em uma determinada rua, a rua estava totalmente vazia, deserta, e aí tinha um rapaz, e quando a gente chegou uns 10 metros, assim, mais ou menos, do rapaz, ele deu um grito muito forte e caiu no chão. Ele até machucou a cabeça, os braços, tudo sangrando, e ele teve um ataque epilético, né, na nossa frente, assim, né, um ataque epilético, e aquele desespero, né, a gente, para ajudar, né, a pessoa, e aí as pessoas que estavam ao nosso redor, do próprio bairro, eles mostraram, assim, totalmente desprezo, né, para a situação. Lá, esse aí de novo, deve estar bêbado, o pessoal com o carro, né, passando, vocês têm que tirar ele da rua, e a gente com desespero, porque ele caiu no meio da rua, bateu a cabeça, estava saindo muita secreção, né, aí tinha que virar ele, né, para não engasgar. E aí passava carro, buzinando, querendo que a gente saísse no meio da rua, e a gente lá tentando prestar o suporte. Porque se fosse outra situação, o povo tinha deixado ele lá, às vezes ser atropelado, engasgado, né, com o próprio vômito. E assim, o Senhor, Ele nos usou, trouxe pessoas que estavam escondidas, né, em suas casas, que apareceu tanta gente. E porque aí, através do nosso testemunho, a vida deles foi, né, de alguma forma impactada, a semente foi plantada, nós falamos a palavra do Senhor naquele lugar, naquele momento em que a gente estava apoiando, né, e ele ficou internado, e antes da gente vir embora, a gente teve a notícia que ele estava bem, né, que ele saiu do hospital, estava tudo bem, que agora era só mesmo acompanhamento da epilepsia, e tudo foi algo assim, provisão do Senhor, né, proteção do Senhor, porque a forma que ele bateu a cabeça e rachou, se deu um racho, foi assim, muito forte, e ele ficou assim, gente, meu Deus, foi um momento muito tremendo. E no sábado, que foi a Turma da Maior Alegria, que foi o trabalho que a gente fez com as crianças, 5 sobrinhos dele compareceram, né, nesse momento. Então, assim, talvez não era o momento da pessoa, né, que caiu, mas foi o momento da